Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa correção sobre o Simple Present na forma afirmativa? Então vamos lá. Aqui no Check It Out, eu já tinha falado para vocês para a gente analisar os fatos lá em cima, as informações de geral sobre os lugares. Qual é a conjugação que está? A conjugação é sempre no presente, porque se você olhar aqui e ver que esses lugares são fixos, eles estão lá. Então, se acontece isso, é sinal que é um fato. E para fato, a gente, é claro, vai sempre usar o presente na conjugação. Por isso que vocês têm que circular aí presente. Muito bem. De acordo com isso, no exercício 2 pede para você circular quais são os verbos ou grifarem, né, com marca-texto. Eu prefiro que circulem, que daí se errar apaga, porque o marca-texto depois fica tudo errado. Então vamos circular os verbos. No primeiro é o get, e o get ele fica na forma base porque o sujeito é o you. Na segunda é o includes, e o includes eu ponho o S no final porque o include termina em E. Eu coloco o S no final porque the collection é terceira pessoa do singular. Se a gente pegar os pronomes do sujeito, o sujeito ali no caso, a coleção, é o it. Aqui o receive fica também na forma base porque o pronome do sujeito é o we, não é terceira pessoa do singular. E depois na letra D o support. Termina em T, então eu coloco o Szinho no final porque o sujeito é o prefeito. Então pode ser o he ou pode ser o she, então eu coloco nesse caso o Szinho. Então vamos lá. You get a potent sense of both. Na B, the collection includes well over 150 million items. Na C, we receive a copy of every publication. E na D, the mayor supports this democratic tradition. Tá bom? Então é assim mesmo que funciona. Analisando todos esses exemplos, na letra A, usa-se o verbo na forma base, to live, to eat, to go, sem o to para a maioria dos verbos. Por isso que aqui a gente não coloca o to get, to include, to receive. Não utiliza isso. Então, a forma base é sem o to. E quando o sujeito da sentença corresponde a he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, adiciona-se o S e não o Z, o S. E aqui embaixo, é claro, eu mostrei as regrinhas para cada um desse daqui, que aí vocês vão analisar os verbos. Tá? Se termina em S, Z, CH, SH, X e O, você acrescenta o ES. Se termina em consoante seguida por Y, eu tiro esse Y e coloco IES. E é claro, o verbo have ele é irregular, então vai ser has para he, she ou it. Seguindo aqui, o exercício 1 fala assim, escolha a opção correta para completar as sentenças. E aí tá falando assim, London. London é a cidade lá da Inglaterra. Então, London has 43 university, the largest concentration of higher education in Europe. Quer dizer, é a maior concentração de alta educação que tem lá na Europa, é em Londres, 43 universidades. Na B, the black cabs, que são os taxinhos lá de Londres, né? Taxi em Londres, come in 12 different colors. Então ele vem em cores diferentes. O mais comum é você encontrar ele na cor preta, mas é claro, vem com 12 cores diferentes. E aqui, ó, tá falando cabs, que é plural, então eu não posso colocar comes. Tem que ser come. Na C, Buckingham Palace, the Queen's official London residence, contains 775 rooms. Quer dizer, o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da rainha lá em Londres, contém 775 cômodos. E aí eu coloco contains por quê? Porque eu estou falando do palácio. Então é o palácio, é it contains. Depois na D, the River Thames flows through. Quer dizer,
o rio Thames, ele flui ao longo de Londres, tá? Ali no meio da cidade mesmo, Londres. E aí, como eu estou falando o rio, it, então é flows. No 2, complete as sentenças com verbos em parênteses. The British teen tá falando aqui que é um adolescente, então kisses. Eu coloquei isso para vocês na aula passada. Kisses her friend wants to greet them. Na B, my brother always, então relaxes, porque relax termina em X, eu coloco o ES. Relax in Greenwich Park after his school day. Na C, a student who lives in Wimbledon goes to school by train. E aí tá falando que é um estudante que vive lá em Wimbledon, então vive tem que ter o S. E aí ele vai como para a escola? Ele vai de carro comum, então goes, tá? Na letra D, people say a British baby cries more than a Danish baby. Então quer dizer, tá falando que é uma criança britânica, então cries. Termina em Y, cry. Eu tiro o Y e coloco o IES. E na E, a British child watches. Então tudo aqui foi para he, she e it no sujeito. E é claro, eu vou ter que flexionar o verbo para eles. Então watch termina com CH, vai colocar o ES no final. Watches TV for around 6 hours a day. Exercício 3, teríamos que completar a sentença com os verbos que estão aqui. E é claro, people, plural, go. People go shopping downtown because there are many stores there. As pessoas vão ao shopping no centro porque existem muitas lojas lá. Na B, students borrow books at school or at the library. Então, os estudantes também é plural. Borrow é emprestar, empresta os livros da escola ou da biblioteca pública. Olha aqui, a taxi driver, quer dizer, o motorista de táxi. Então é um motorista. Knows, eu tenho que colocar o S no know aqui. Knows the street and the neighborhoods of the city. Então o motorista de táxi conhece as ruas e as vizinhanças ali da cidade. Letra D, passengers. Passengers está no plural, então o wait fica na sua forma base. For day flights in boarding rooms. Quer dizer, os passageiros esperam os seus voos lá no salão de espera, boarding room, salão que vai para embarque. Na E, a museum guide, quer dizer, um guia de museu, é um, então tours com Szinho no final, porque é terceira pessoa. People through the exhibition different languages. Quer dizer, um guia de museu, ele faz o tour ali com as pessoas na exibição em diferente língua. Então ele apresenta diferentes línguas para alcançar o máximo de gente que ele pode no dia que ele está ali apresentando para o pessoal. E a F, a map. O mapa, um mapa então shows the main tourist attraction of a city. Então o mapa mostra as atrações turísticas principais de uma cidade. Aqui embaixo eu coloquei para vocês os verbos que necessitam do to, do for, do at. Tem mais, é claro, mas aí a gente precisa conhecer mais os verbos. E eu pedi para que vocês colocassem esses aqui. Agree, reply e belong. Usa-se o to depois dele. Apologize, ask e pay, usa-se o for. E arrive, e smile e point, usa-se o at depois dele. Aqui a gente chega nos meios de transporte. Quais meios de transporte são disponíveis na sua cidade? Então, os meios de transporte normal que eu falei, normais, né? Que eu falei para você: o trem, o ônibus, o carro, a moto e bicicleta. Metrô não tem nessa região, mas a gente sabe que tem metrô em São Paulo e assim vai. De acordo com o exercício 2, nós tínhamos que colocar o nome desses meios de transportes aqui, tá? E encontrar eles aqui no caça-palavra. Então, Double Decker Bus é o ônibus de 2 andares. Double Decker Bus. Aqui, ó, Railway. Railway é linha férrea, então é o trem aqui. Pode ser o metrô também, mas o metrô ele vai ser esse do lado de cá. Então, Railway
é mais o trem aqui mesmo, tá? River Bus. River Bus é uma embarcação e ele serve como ônibus. Lá no Canadá eu cheguei a pegar esse, só que ele atravessava o canal do mar. E lá é Sea Bus. Sea de mar e bus de ônibus. Então eu pegava ele de um lado de Vancouver e ia até o outro lado de Vancouver. Eu saía do centro e ia para North Vancouver, então eu pegava esse Sea Bus. Por que que é Sea Bus? Porque ele atravessava o canal marítimo. Agora aqui é rio, então River Bus. Esse aqui é o tram, no caso o bondinho, tá? Que leva as pessoas também para os lugares. Nós temos aqui o car, que é o carro comum, cable car, que é o teleférico, cab, que é o táxi que eu falei para vocês que tem várias cores. Aqui você já vê um prata ou branco, não sei, mas é o cab. Bicycle, que é a bicicleta, e underground, que é o metrô. Todos esses nomes vocês encontram aqui. Vou deixar aqui um pouco congelada essa parte para vocês verem. Congela a imagem aí e façam essa parte aqui, tá? E aí, eu passei para vocês esse vocabulário: subway, underground, the tube, taxi, é cab, street car, é tram, que é o carro de rua, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, estilo bondinho, e railroad, que é o railway, que é o trem no caso ali. Esse exercício aqui está falando assim, ó, discute as seguintes questões em par. What do you and your family do when you go somewhere you don't know? O que você e sua família faz quando vai a algum lugar que você não conhece? Eu checo online primeiro e depois eu uso o GPS. Isso hoje. Há 15 anos atrás, por exemplo, eu tinha internet, então eu checava online utilizando o mapa do Google para saber onde que é. E aí, às vezes eu até imprimia lá para poder chegar no lugar. Era assim. Hoje não. Hoje o celular funciona e a internet bem pra caramba e eu consigo ir pelo Waze e usando o GPS. Bem legal. Sua família e você já utilizaram esses mapas online ou algum aplicativo de navegação? Eu falei do Waze, eu falei de usar o próprio mapa do Google, então isso aqui está bem claro essa parte. E na C, você é familiar com esses tipos de aplicativos ou com esses mapas? Sim, a gente vê no Google, né? Essas são coisas bem de vocês mesmo, cada um. Agora, o exercício 2 fala assim: olhando no mapa, o que, que o usuário está procurando no site da web? Bom, o que ele está procurando está escrito aqui, ó, na parte de procura. British Museum. E aí já mostra aqui, ó, tudo referente ao Museu Britânico. E aí você encontra The British Library e você encontra The British Museum. E aí vem mostrando aqui a foto. E é claro, onde que está a resposta correta? A gente encontra ela aqui. Por isso vocês vão colocar aqui na frente The British Museum. Esse foi bem tranquilo para fazer. O exercício 3 fala assim: volta lá o mapa na página 8 e identifica o tipo de informação que você pode encontrar lá. Eu encontro o nome correto, eu encontro um endereço, porque eu estou falando do mapa aqui, ó, vocês veem aqui, ó, o nome, o endereço. Aqui embaixo está falando: eu encontro a foto. Sim, eu encontro a foto, está mostrando a foto aqui. Aqui está falando que eu encontro estrelas e classificação de usuários e o lugar no mapa. Então, vamos ver? E sim, ó, tem as estrelas, que são as classificações do usuário, e eu encontro o lugar no mapa. Ó, vem mostrando aqui qual que é o lugar, e aí vem falando aqui, ó, a área ali mais próxima. Então, tudo aqui vem falando onde que é. Por isso que essas informações eu encontro ali de acordo com o exercício 2, montando aqui então o exercício 3. Agora, o que é similar e o que é diferente de acordo com esses aparelhos? Bom, no primeiro guia você como quando você está se movendo. Isso aí, eles são diferentes. O que é? É o app que faz isso, né? Ele guia você ali, que é o GPS.
Agora, dá você direções, os dois, tanto o mapa quanto o GPS, ele vai indicar você a direção. Informação de tráfego, de trânsito, eles são diferentes. Quem faz isso é o app. O Google Maps, ele não vai te dar informação de tráfego. Agora, mostra o local correto da informação. Os dois são similares, eles mostram. Eles mostram o destino, os dois também então são similares. Agora ele faz um review, aí já é o mapa. O mapa ele te dá essa condição de você fazer um review. Ele tem várias informações para isso. E agora o tempo estimado. E o mapa, ele mostra o que é o mapa, então os dois são diferentes. E o tempo estimado, os dois são diferentes. Quem mostra geralmente é o app. Apesar que no mapa, se você colocar que eu quero ir no Google, né? Eu quero ir de tal lugar a tal lugar, ele vai te dar ali um tempo de que você vai fazer. Porém, esse é o tempo sem trânsito nenhum, é rua livre. Agora o GPS não. Ele vai falar, ó, lá mais à frente tem congestionamento e você vai passar 10 minutos nesse congestionamento. Já muda do tempo que o Google mostra para você. Então o app, ele aqui, ele é diferente, ele vai mostrar melhor essa parte aí. O 5, compare as ideias, características, tipos de navegação. A gente não vai fazer esse e nem o 6.